Igreja do Deus vivo, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça em teu coração, em teu lar, sobre a tua família. Essa semana, refletindo um pouco sobre o livro de Provérbios, me chamou muito a atenção, já no início do capítulo de número 1, versículo de número 20 ao versículo 33, quando nos fala sobre o convite e exortação da sabedoria. O versículo 20 nos diz que a suprema sabedoria altissonante crama de fora. Pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, crama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? O objetivo do Senhor, ele apresenta no versículo 23, qual é a intenção da demonstração da sabedoria, qual é a intenção e o que o Senhor procura por meio da sua exortação. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O texto do versículo 23 deixa muito bem claro que o processo da conversão se opera em nossas vidas por meio da repreensão. Uma das grandes dificuldades que muitos enxergam é em relação a esta questão. A obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Este convencimento que leva o homem é obra do Espírito Santo. E é por meio de uma repreensão. Nos últimos, creio eu, 100 anos aproximadamente, foi introduzido dentro da igreja, pelos 4 cantos da terra, a conversão por adesão, aonde grandes multidões se reúnem, milhares e milhares de pessoas em alguns ambientes, e após haver ali uma determinada ministração, uma certa fala, então lhes faz o convite. E o convite muitas vezes, e eu já presenciei isso, e você também, creio eu, presenciou, apresenta quase que Jesus sendo um mendigo, um necessitado, que está passando frio, e que está batendo a porta do coração daquela pessoa, e que quando a pessoa abre a porta para Jesus, é como se ela estivesse fazendo um favor. E ali as pessoas permitem que Jesus entre em suas vidas, mas com restrições, e é muito comum isso, lamentavelmente. É uma das características desse período que temos vivido, quer seja chamado de pentecostal ou neopentecostal, é a característica da igreja de Laodiceia, é a característica que temos presenciado nesses últimos 100 anos, aproximadamente, de cristianismo, nos 4 cantos da terra, sem exceção. São poucos os ministérios e são poucos aqueles os quais realmente dão um ênfase de que a conversão ela é efetuada por meio da repreensão, da exposição e confrontação do pecado. Da confrontação do pecado. Lamentavelmente, pelos 4 cantos da terra, milhares e milhões têm aderido a um cristianismo vazio, a um cristianismo no qual não foi o arrependimento a porta de entrada, mas a porta de entrada foi a promessa de uma vida de prosperidade financeira, foi uma vida de solução em seus casos amorosos e sentimentais,
Foi uma proposta de que haveriam de receber de Jesus, o médico do médico, a cura de todas as suas enfermidades. A porta de entrada foi a oferecer às pessoas um advogado que resolve todos os seus problemas e que lhes dá uma garantia e um passe do melhor das duas vidas. De viver aqui nessa terra uma vida cheia de abundância e prosperidade e, por fim, receber como bonificação a vida eterna. Com muitas promoções até o absurdo de fazer propagandas. Coloque o teu dízimo em ordem com 50% de desconto. Já não se fala e não se combate o pecado. Mas o versículo 23 diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Temos ouvido nesses dias um falar de vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo mundo. Tem se programado até um jejum nacional, mas não tem se falado sobre arrependimento e não tem se falado sobre mudança de vida. E quando isso não é falado, amados, os resultados são trágicos. Versículo 24: mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vinda a vossa perdição, como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então, olha o que diz o versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas há uma boa notícia. O Provérbios capítulo 1 termina com uma excelente notícia. Mas, graças a Deus que sempre haverá o mas, o contudo, mas o que me der ouvidos habitará seguradamente e estará descansado do temor do mal. O segredo em que Jesus veio nos revelar é sempre, é como João ali diz, um novo mandamento vos dou. E as pessoas falam, olha, o novo mandamento. E de repente João diz, não o novo, mas o velho, que vos ameis uns aos outros. De Gênesis a Apocalipse, o que o Senhor deixa muito bem claro, que prudente e sábio é o homem que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática. E é isto basicamente que esse texto diz, que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não a colocam em prática, ainda que orem, ainda que jejuem, ainda que busquem, ainda que clamem, ainda que experimente ambientes de prosperidade, como durante tantos e tantos anos o mundo tem experimentado a prosperidade. Isso não é sinal de que Deus os estava aprovando. Pelo contrário, não é sinal. Diz que eles clamarão, eles buscarão, mas o Senhor não os ouvirá. Porque muito mais do que
jejuns, orações, tudo isso é importante sim. Mas mais importante do que isso, amado, é colocar a palavra de Deus em prática. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que este versículo de número 33 seja algo verdadeiro em tua vida. Você, como rebanho de Cristo, oro a Deus. Oro a Deus para que durante os anos os quais você pôde ali receber de mim, dos meus filhos, dos servos de Deus que ministraram ali em nosso ministério, pessoalmente, que não tenha sido em vão a nossa ministração, mas que verdadeiramente este versículo de número 33 seja verdade em tua vida. Mas o que der ouvidos, habitará seguradamente. Não sei quantos anos você esteve ali conosco, alguns 20 anos, outros 10. Alguns que eu poderia aqui mencionar estão apenas há 1 ano, há 2 anos. Não importa quantos anos. O que importa é quando você ouviu a palavra de Deus, se você a colocou em prática, e se você a tem colocado em prática, então para você, a promessa de Deus de que você habitará de forma segura, habitará de maneira segura e estará descansado do temor do mal. Que isso seja verdade sobre a tua casa, sobre o teu lar. É o desejo do Senhor e a minha oração. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja e permaneça na tua vida e em teu lar. Amém.